Nós estamos caminhando nessa pequena série, olhando para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, olhando uma figura, um retrato de Jesus Cristo e da sua graça. No evangelho de Mateus, nós revisitamos moralidade, não foi? Nós vimos o conceito de uma obediência desobediente. Jesus vem e nas narrativas, em particular, dos capítulos 18 a 20, ele vem para nos dar as respostas certas a perguntas que muitas vezes fazemos erradas. Qual é o mínimo que eu posso fazer? Qual é o mínimo que eu posso fazer? Então nós vemos Jesus de uma forma mansa, precisa, instruindo e confrontando nossas concepções, nossas intuições sobre quem Jesus é. No Evangelho de Marcos, nós olhamos para a missão de Jesus. Vimos em Marcos capítulo 8, Marcos capítulo 10, na cura dos cegos, na cura parcial, na cura de Bartimeu, a interação com Tiago e João, de que como a missão de Jesus é radicalmente diferente do rei que eles aguardavam. Eles não enxergavam o vale antes do monte mais alto. E vimos que a missão de Jesus muda radicalmente a nossa postura como discípulos. Ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ontem nós vimos no Evangelho de Lucas como que Jesus redefine comunidade, como nós somos incluídos dentro da comunidade de Jesus. E isso é pela graça, não é por credenciais pessoais, não é por méritos pessoais, é única e exclusivamente pela graça do Senhor. E o Evangelho de João nos desafia a enxergarmos a identidade de Jesus de maneira também contraintuitiva. Em lugar nenhum nós vemos, em religião nenhuma, nós vemos a mensagem de que Deus se fez carne. E é justamente isso que João, capítulo 1, versículos 1 a 18, nos ajuda a entender. Em João, nós vemos a própria identidade de Jesus contra as nossas intuições naturais. A identidade de Jesus, então, revela que ele é tudo o que precisamos e pode fazer o que precisamos. Note, não é que ele pode nos dar tudo aquilo que achamos que precisamos. Ele é tudo o que precisamos. Jesus é tudo o que nós precisamos. O Criador se fez carne, então, para que nós, criaturas, pudéssemos ter acesso a Ele. Vamos ao texto, então, João capítulo 1, versículos 1 a 18. E diz assim o texto bíblico. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez? Senhor, aqui estamos diante do Senhor e da Tua palavra. Estamos diante de realidades muito maiores do que a nossa compreensão pode sequer arranhar, quanto mais abraçar em profundo entendimento.
Mas é real que essas coisas são recebidas pela fé. E há um entendimento profundo, ó Deus, de que teu Santo Espírito trabalha em nossos corações. E é isso que clamamos. Clamamos, ó Deus, de que a identidade de Jesus, ó Deus, crie raízes profundas em nossos corações, a fim de entendermos cada dia mais de que o Verbo se fez carne, o Criador se fez carne, habitou entre nós, e Ele é tudo o que precisamos. Não é simplesmente capaz de dar o que precisamos, Ele é o que precisamos. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Mais uma vez, João 1:14. Meus irmãos, nós vamos ver o mistério do Criador que se fez carne. Algumas certezas que o Criador que se fez carne nos comunica. E nós vamos ver algumas implicações da vinda do Criador que se fez carne. Então, o mistério, certezas e implicações. Há um mistério na encarnação de Jesus. Nós sabemos os fatos. Você é capaz de articular, talvez em 2, 3 minutos, o significado do Natal, o que significa de que Jesus veio em carne. Mas quando nós paramos para pensar e identificamos o Senhor do mistério, o Criador, nós vemos de que a coisa é muito mais profunda do que, às vezes, a nossa articulação trivial nos leva a crer. Logo no início do Evangelho de João, se você fez as conexões, né, não tem como não ler João 1 sem lembrar de Gênesis 1, que aponta como a palavra falada de Deus trouxe todas as coisas à existência. Logo em Gênesis capítulo 1, nós vemos que no princípio criou Deus os céus e a terra, e 3, 4 versículos depois, a atividade divina que vai dando forma a tudo, que vai enchendo tudo, é a palavra de Deus. E disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. Há algo especial na palavra de Deus. Há algo especial nos atributos de Deus, manifestos na sua palavra. Ele está dizendo e as coisas estão acontecendo. João usa então os mesmos termos e categorias de Gênesis para descrever a criação, mas agora identificando de forma explícita de que o Criador é esse que se fez carne. Gênesis descreveu então a criação de Deus. E João começa então a descrever essa nova criação de Deus. O Salmo 33, versículo 6, diz o seguinte: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Então nós temos um paralelo, o tema da palavra de Deus criando é resgatado em 2 Pedro capítulo 3, versículo 5, preste atenção na leitura do texto. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Meus irmãos, é a palavra de Deus, esse meio ao qual a criação se tornou existente. E vemos isso em Gênesis e vemos isso resgatado em João. E aí é esse mistério de que o Criador, ele toma então uma participação visível no palco da criação. É um mistério que intriga, e intriga muito do público original do Evangelho de João. Esse mundo repleto de ideias vindas do mundo grego, de ideias vindas do mundo judaico, são intrigados pelo fato de que o Verbo se fez carne. O texto de João 1,14 desafia os seus leitores originais e, vamos ser francos, nos desafia até os dias de hoje. Como é que era no mundo grego? A mentalidade de que a pessoa era formada essencialmente por 2 componentes, corpo e espírito. Platão trouxe ideias que influenciou uma compreensão comum onde que essa parte física, corpo, era inferior e uma parte não física, alma, era superior. Então é estranho esse lance de que o Verbo se fez carne. Como que uma parte superior se mistura com algo tão inferior, inerente simplesmente por ser carne? Para os gregos, o corpóreo era inferior. Como então conceber que o Logos, o Verbo, a razão, se torna carne?
Alguém com uma cosmovisão influenciada pelo mundo grego está lendo João 1,14 e está com uma série de pontos de interrogação. Ele está intrigado com tudo aquilo que ele está ouvindo. Quem trouxe à existência todas as coisas no princípio do tempo assumiu forma em carne e osso. Como assim? Hebreus 2,17 diz, semelhante a seus irmãos, enquanto os gregos querem se livrar da existência da carne e voar para o céu, João fala que o céu se fez carne e desceu à terra. Pensa numa introdução muito melhor que as minhas aqui das piadinhas do Ano Novo, certo? Alguém influenciado pelas ideias do mundo grego está lendo isso e falando se tem alguma coisa diferente acontecendo aqui. É intrigante. No mundo judaico, Deus era completamente transcendente. Não havia outro como o Senhor. Apenas o Senhor. O único ser do universo que não podia ser categorizado junto com qualquer outro ser, tornou-se um de nós. O verbo se torna carne é o escândalo dos escândalos. Para os judeus e para os gregos. Não é à toa, então, que nas narrativas do Evangelho nós vemos inúmeros episódios em que o público se vê boquiaberto, escandalizado com os ensinos e a presença de Jesus. O verbo se fez carne. Isaías, capítulo 40, versículos 6 e 8, diz o seguinte, uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Cerca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. É isso que está na cabeça de um judeu. E o verbo se fez carne. Como assim? Que mistério é esse? O mistério do Criador que se fez carne, o mistério que tabernaculou. E o termo que João usa, inclusive, em João 1,14, adiciona elementos de mistério em tudo aquilo que havia sido compreendido até então. O mistério que tabernaculou. E o tabernáculo era justamente um lugar de encontro, não é? Era onde o povo de Israel se reunia para adorar o Senhor, era a presença do Senhor simbolizada no meio do povo, e era um local de encontro, não de mistura, de encontro de um Deus transcendente com o seu povo pecador. Lugar de encontro. O lugar de encontro agora veio se encontrar conosco, ele tabernaculou. E aqui começa então todo um caminho de intrigas, de confusões, porque no Antigo Testamento o templo repelia os doentes impuros. Olha, você tem lepra, você deve ficar na periferia, às margens do templo, você não tem lugar na presença do Senhor. Certas práticas tornavam as pessoas impuras. Tocar em pessoas impuras lhe deixava impuro. Você não tem parte no templo, você não pode se encontrar com Deus. Agora, no Novo Testamento, esse templo, essa carne que tabernaculou entre nós, atraía a periferia, os doentes e impuros. O verbo se fez carne, então, é um convite à adoração a todos aqueles que viviam à margem. E agora o clímax, é o clímax do encontro de Deus com o seu povo, provendo os meios para que esse encontro seja de fato efetivo, e não mais apenas sombras das coisas. O templo, meus irmãos, era onde o divino e o carnal então poderiam se encontrar temporariamente sem nunca se misturar. De modo que o profano nunca ia contaminar o sagrado, mas para entrar em breve contato um com o outro. Mas é interessante como nós vemos o Senhor Jesus, o verbo que tabernaculou no nosso meio, interagindo com essas regras, se é assim que a gente pode colocar, com essas tradições. Em Marcos capítulo 1, versículos 41 a 42, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 1, versículos 41 a 42. Fugindo um pouquinho agora de João, mas emprestando um episódio de Marcos que nos ajuda a entender o que eram as implicações, já apontando para as implicações do verbo que se fez carne.
Lembre-se, alguém com lepra ficava às margens, na periferia de toda a sociedade. E aí Jesus interage então com um leproso. Em Marcos 1, 41 e 42 diz o seguinte: Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Uau! Quando alguém tocava um leproso, esse alguém ficava impuro. E aqui está o Senhor Jesus Cristo tocando um leproso e o leproso fica limpo. No Antigo Testamento, o puro mais o impuro se tornava impuro. Mas agora o que nós vemos é que o puro mais o impuro se torna puro. Se no Antigo Testamento a impureza é contagiosa, no Novo Testamento a santidade é contagiante. É isso que ele veio fazer. Ele veio tornar possível aquilo que até então era impossível. É a presença de Jesus no nosso meio. É a presença de Jesus no nosso meio que é capaz de nos purificar, de nos limpar, de nos santificar. Ele não é suficiente para dar aquilo que precisamos. Ele é o que precisamos. Essa é a grande diferença. E é o que João nos ajuda a entender. O Verbo se fez carne. Um mistério que começa a ganhar para nós contornos de entendimento. Eu me lembro que no seminário nós tínhamos um professor que nos ajudava a entender, diante das complexidades do texto, né, mais uma informação sobre quão pequeno nós éramos. Ele dizia o seguinte: olha, a palavra de Deus, ela é suficiente, ela é a revelação de Deus, ela é a manifestação do amor de Deus por nós. E o que ele dizia era o seguinte: imagina um pai querendo comunicar para o seu filho de 1 ano de que ele o ama. E ele coloca o seu filho sentado e ele diz: olha, eu quero dizer o profundo afeto que eu tenho por você. Você já entendeu que esse tipo de discurso não vai dar em lugar nenhum, não é? Coisas do tipo tirar os olhos de Jesus, não é? Não vai comunicar certo, vai comunicar errado. E se esse pai quiser comunicar que ele ama esse filho de 1 ano, ele vai ter que se jogar no chão, ele vai ter que brincar com essa criança, rolar com ela e dizer da. E a criança vai rir e ela vai entender: eu não sei quem é esse cara aqui, mas esse Dudu Dadá é o máximo, ele me ama. É isso. Essa é a conclusão da criança. E aí o professor emendou dizendo o seguinte: a palavra de Deus é o Dudu Dadá de Deus para nós. Nós lutamos para entender, mas meus irmãos, são mistérios que estão muito acima de nós. Nós adoramos um Deus que não cabe na nossa cachola. Mas o pouco que ele revelou acerca de si mesmo é suficiente para que a gente tenha um relacionamento com ele, apesar dos mistérios. E João 1 desvenda para nós esses mistérios. O Verbo se fez carne. Você entende isso? Não, mas eu creio. Não é essa sensação que nos dá. E é por isso que a pessoa de Jesus era intrigante. Conforme ele tocava leprosos, a expectativa era: agora ele está impuro, não pode ir lá no templo. Não, você não está entendendo, ele é o templo. E ele tocou o leproso para fazer aquilo que havia sido prometido desde Gênesis 3,15. Ele está revertendo a maldição do pecado. É uma nova criação. É o segundo Adão. As coisas estão acontecendo. O mistério do Criador que se fez carne, então, começa a ganhar esses vislumbres de revelação e um entendimento, que mesmo limitados em nossa compreensão de um Deus tão grande, nós recebemos o Dudu Dadá de Deus suficiente para dizer: Ele nos ama. Por quê? Porque Ele veio até nós. Ele veio até nós. Então, certezas que o Criador que se fez carne nos comunica nesse Dudu Dadá. Ao se tornar homem, o Filho de Deus veio ao nosso resgate. A encarnação, então, ela tem o pecado humano como instigação. Ele tinha que vir. O nosso problema não era falta de conhecimento, falta de informação. Nosso problema não é meramente cognitivo. Nós precisávamos de um Salvador. O pecado humano tem a sua instigação, então, a encarnação. Tem o amor divino como motivação.
tem o Espírito Santo como causa no caso do nascimento virginal. Tem a revelação de Deus como conteúdo. Tem a redenção como objetivo. E como resultado, a adoração. Ao longo, então, do Evangelho de João, o que nós lemos aqui em João 1, de 1 a 18, lança para nós um caminho para as declarações de Jesus do tipo eu sou. E são 7 declarações ao longo do Evangelho, deixando claro quem é esse que se fez carne. 7 declarações explícitas e 7 declarações um pouco mais sutis. Mas que olhando atentamente nós entendemos mais de que Jesus não é aquele que apenas pode nos dar o que precisamos, Jesus é o que precisamos. Ele é o que nós precisamos. Então abra sua Bíblia em João capítulo 6, versículo 35. João 6, 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. E qual o contexto disso? O contexto é que Jesus multiplica os pães e a multidão fica animada. Talvez você fique assim, puxa, pão, que não é uma panqueca, não é? Panquequinha, aí é diferente, não é? Lógico, né? No nosso contexto hoje, o pão já não é mais aquela unidade básica da sobrevivência diária do ser humano. Então, entenda, o que Jesus fez é prover aquilo que cada um precisava para a vida. E o pessoal olhou aquilo e falou assim, é isso que a gente precisa. É só a gente estar perto dele que não vai faltar nada. Ele pode nos dar tudo aquilo que precisamos. Então, eles querem fazer de Jesus o quê? Rei. Vamos coroar Jesus. Jesus se ausenta, eles seguem, e Jesus vira agora com um discurso tanto quanto desanimador para estes populares, não é? Fala assim, olha, vocês me procuram porque vocês estão com a barriga cheia, mas eu sou o pão da vida. Não é que eu posso dar o que você precisa, eu sou o que você precisa. Então, os sinais que Jesus performou apontavam para a sua suficiente identidade. Comeram do pão, mas agora entendam, não é que eu posso dar o que você precisa, eu sou o que você precisa. E o pessoal dá aquela murchada, vira as costas, vão embora, quem fica? Os 12, porque não tinham para onde ir. E o pessoal não está entendendo ainda quem é Jesus. Jesus é a fonte do nosso sustento espiritual. Assim como o pão físico sustenta o corpo, Jesus sustenta a alma. Devemos buscar, então, nossa satisfação em Jesus. Ele é o que nós precisamos. João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus ilumina o caminho da verdade e da justiça. Nesse mundo que jaz no maligno, que está imerso em trevas, incapaz de discernir a mão direita da esquerda, Jesus é a luz do mundo. É a palavra de Deus que ilumina os nossos olhos para entender a realidade como ela de fato é. Jesus é a luz do mundo. Capítulo 10, versículos 7 e 9. Jesus, pois, lhes afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Versículo 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta das ovelhas. Jesus é a entrada para a salvação e proteção. É Ele que oferece o acesso ao reino de Deus. Ele é o caminho. Não só isso, mas o bom pastor, na mesma passagem, capítulo 10, versículos 11 e 14. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, versículo 14, capítulo 10. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Jesus, ele é o bom pastor. Ele é a ressurreição e a vida. João capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra,
viverá. E mais uma vez, qual é o contexto aqui? A ressurreição de Lázaro. Não é? E é interessante, né? Porque todos esses sinais, eles não eram um fim em si mesmo. Pensa, são placas. Não é? Então, vindo para cá, você viu Atibaia, 20 quilômetros. Já imaginou, se você chegamos, você para na placa? Aí você fica parado na placa. E aí, um amigo, um irmão, hóspede, que conhece você já de alguns anos, na mesma semana e tal, eu vi fulano na placa. Aí você liga para ele. Não, eu já estou aqui. Eu estou na placa. Não faz sentido. Placa não foi feito para isso. Placa aponta para um destino final. Então o que é a ressurreição de Lázaro? A ressurreição de Lázaro não é definitiva. Por que ela não é definitiva? Porque Lázaro morreu de novo. Como é que eu sei? Porque ele não está por aí dando entrevista. Já pensou? Encontros com hoje teremos Lázaro. Lázaro, como é que foi? Estava meio chuvoso, Marta e Maria estavam chorando muito. A hora que eu saí, as pessoas ficaram assim, boquiabertas, tirei as ataduras. E assim, glória a Deus. Lázaro morreu de novo, ele não está aí. Porque a ressurreição de Lázaro não era definitiva, mas ela apontava para a ressurreição definitiva. E qual era? Jesus. Eu sou a ressurreição. Não é? Então, enquanto muitas vezes nós olhamos para Jesus como um provedor de algo que queremos ou até mesmo precisamos, Jesus responde no Evangelho de João de que eu sou o que você precisa. Eu sou a ressurreição. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu sou a videira verdadeira em João capítulo 15, versículo 1. 7 declarações do tipo eu sou. 7 declarações explícitas que mostram que Jesus não é capaz de dar aquilo que precisamos apenas. Ele é o que nós precisamos. E é justamente a comunhão com o Senhor que descreve essa vida abundante que Ele prometeu nos dar. Ele é tudo o que nós precisamos. As 7 declarações implícitas e sutis do eu sou nos ajudam a colocar ainda mais carne nessa compreensão de quem Jesus é. Em João 4:26, eu sou, eu que falo contigo. O contexto é que Jesus está conversando com a mulher samaritana no poço de Jacó. Quando ela menciona o Messias, Jesus revela a sua identidade dizendo que ele é o Messias esperado. Eu sou esse que fala contigo. Jesus se revela, meus irmãos, como o Messias que traz salvação. Não apenas para os judeus, mas glória a Deus, ele falava com uma mulher samaritana. E aqui estamos nós, gentios, alvos da graça e misericórdia do Senhor. Capítulo 6, versículo 20. Sou eu, não temais. Qual é o contexto? Jesus caminha sobre as águas em direção aos discípulos. Lembra de Pedro? Tirou os olhos. Jesus. Jesus, então, é a presença divina que traz paz e segurança em meio às tempestades da vida. Sim, é Ele. É a presença de Jesus. E como nós desfrutamos da presença do Senhor hoje? Desfrutamos da presença do Senhor engajados na missão que Ele nos deu. E de, portanto, fazer discípulos. E eu estarei convosco todos os dias. Às vezes estamos tão distantes da missão do Senhor que deixamos de perceber a presença dEle. As coisas ficam confusas. As coisas ficam muito confusas. João capítulo 8, versículo 24. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Qual é o contexto? Jesus discutindo com fariseus sobre sua identidade e missão. Ele afirma que crer nele é essencial para a salvação. Tipo da conversa que os fariseus amavam, né? A fé em Jesus como eu sou é crucial para a nossa salvação. Sem essa fé, as pessoas permanecem em seus pecados, estão separadas de Deus. Em João 8:28, quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Mais uma vez, ele falando da crucificação e como isso irá revelar sua verdadeira identidade. Lembra da importância da missão de Jesus. Em João 8:58,
Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais um contexto onde os fariseus ficavam mordidos. Jesus está afirmando sua eternidade e divindade. Antes de Abraão, eu sou. Em João 13,19, desde já vos digo, antes que aconteçam, para que quando acontecer acrediteis que eu sou. Jesus falando da sua traição iminente, antecipando para os discípulos o que haveria de acontecer, e justamente não só para prepará-los, mas como um sinal de quando tudo se passasse, Jesus nos disse isso. Eu sou. E João 18, 5 e 6. Aí sim, abra sua Bíblia em João 18, 5 e 6. Essa é uma das passagens que me ajudam a entender um pouco mais da cegueira da incredulidade. Okay? Responderam-lhe a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse, sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse, sou eu, recuaram e caíram por terra. Então qual é o contexto aqui? Judas está vindo com aquela tropa para prender Jesus. Eles perguntam, onde está Jesus o Nazareno? Jesus diz, eu sou. Vocês estão aí sentados, nada aconteceu, não é? Mas quando Jesus diz eu sou, eles recuam e eles caem por terra. Nessa hora, a reação esperada deveria ser, ele é quem está dizendo que é. Eu vou sair daqui, eu vou correr. Mas a incredulidade não percebe essas coisas. Não é conquistada no argumento. As evidências estão acontecendo de forma escancarada. Ele diz, eu sou, eles recuam, eles caem. Estão cegos. Assim como os guardas estavam cegos espiritualmente, porque eles viram Cristo ressurreto e aceitaram dinheiro para mentir sobre isso. Doideira demais. Bom, essas são as certezas que o Criador que se fez carne comunica a nós. Ao se tornar homem, então, o Filho de Deus veio ao nosso resgate. Nos achegamos, então, àquele que é completamente poderoso e completamente bom. João adiciona para nós um elemento importante. Porque não basta saber que Deus é bom. Ok? Ele é bom, mas ele também é poderoso para fazer alguma coisa com o nosso problema. E se ele fosse apenas bom, mas incapaz de fazer qualquer coisa, nós não iríamos a ele. Não teríamos nosso problema resolvido. Mas ele não só é bom, como ele também é poderoso. Ele é poderoso. Ele é capaz, então, de ajudar, e ele está disposto a ajudar. Mas olha só, se fosse a certeza só de que ele é poderoso, saberíamos que ele pode responder, mas talvez não estivesse disposto a fazer isso. Se fosse a certeza só de que ele quer, não saberíamos que ele é capaz. Mas ele é bondoso, ele quer. Ele é poderoso, ele pode. E ele faz. Esse é o nosso Jesus. O que mais você precisa? Mais nada. De mais nada. Então, quais são as implicações da vinda do Criador que se fez carne? O texto nos chama a uma resposta. Há uma resposta. É isso que a palavra de Deus faz. Toda vez que a palavra de Deus é aberta, toda vez que ela é exposta, ela requer de nós uma reação, uma resposta. E a resposta já foi lida por nós. Volte lá para João capítulo 1. Mas a todos, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Os que creem no seu nome. O evangelho de João é um evangelho especial. Eu não digo isso em detrimento aos outros, obviamente, mas especial naquilo que o Senhor projetou para que ele fizesse.
Os livros da Bíblia, eles são télicos, ou seja, eles têm um propósito. Eles são um propósito. Toda a escritura, ela é útil. Mas nem toda passagem é igualmente útil para todos os propósitos. Ela nos ensina coisas diferentes. E o seu conjunto nos revela mais do nosso Deus. E o Evangelho de João tem uma importância significativa. Quando grupos, por exemplo, de evangelismo se reúnem, eles vão falar de Cristo e eles entregam uma cópia de Levítico. É isso, não é? Olha, quero que você leia esse livro aqui, Levítico. Levítico é sensacional para entendermos a santidade de Deus. Você não cresce no temor do Senhor se você não entender quão santo nosso Deus é. Mas numa empreitada evangelística, o que nós queremos entregar? O Evangelho de João. Por que o Evangelho de João? Porque ele foi escrito para isso. João capítulo 20, versículos 30 e 31. Diz assim: na verdade fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Essas 7 declarações eu sou foram estrategicamente colocadas por João, movido pelo Espírito Santo, para apresentar uma biografia teológica de Jesus, que no final o leitor atento chegaria à seguinte conclusão: esse Jesus, o verbo que se fez carne, que habitou entre nós, ele é Deus. E crendo no nome dele, tenhais a vida eterna. É isso. O texto nos chama a uma resposta. Ao ouvir que Jesus é o pão da vida, a luz do mundo, a porta, a ressurreição e a vida, e etc., exige de nós uma resposta. Qual é a resposta? Só tem uma resposta certa: crer. Crer em Jesus e ter a vida eterna. É esse Jesus que você crê. Porque é capaz de que você tenha vindo aqui com uma imagem de um Jesus distorcido. Ainda vendo Jesus como árvores. Lembra lá de Marcos capítulo 8? Ainda vejo, mas vejo os homens como árvores. Você tinha uma visão assim meio ofuscada de quem Jesus é. E aqui mais uma vez a palavra de Deus apresenta o Senhor Jesus, esclarece para nós a pessoa de Jesus. Para alguns talvez seja assim, é reafirmar a fé em Cristo. É isso. A fé vem pelo ouvir. Sua fé está sendo edificada, creia e continue crendo. Para alguns talvez seja um despertar. Eu ouvia falar de Jesus, mas agora eu o vejo. Como que eu vejo? Porque eu creio em Jesus. Ele é tudo o que eu preciso. Não retarde o crer. Hoje é dia de salvação. Crer em Jesus. E nós podemos crer porque nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. Ele criou o acesso. Enquanto a gente tateava, enquanto a gente buscava com as nossas forças, sabedoria, obras, um caminho para o Senhor, Ele toma a iniciativa, Ele se fez carne, Ele tabernaculou no nosso meio. Ele toma a iniciativa, Ele provê os meios e Ele nos chama, creia. E é possível crer, porque nós temos acesso ao Pai por meio de Jesus. João capítulo 1, versículos 47 a 51. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois maiores coisas do que essas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus vê. Ele viu você. Ele trouxe você aqui para que você não só tivesse um tempo de descanso, mas ouvisse mais de quem Ele é. Ele é tudo o que você precisa. Ele é tudo o que você precisa. Tem um ano começando e nós temos uma porção de demandas pessoais, não temos?
Nós temos listas, algumas bem explícitas, escritas, outras mentais, outras guardadas no coração. Eu sei o que preciso. Se Jesus me consultar, eu posso dar para ele uma lista de como cuidar da minha vida. E a resposta do Senhor para você hoje é o seguinte: eu sou o que você precisa. Eu sou o que você precisa. É só isso que você precisa ouvir. Crer e seguir o bom pastor. Ele é bom. Não, mas se ele fosse bom, ele não faria. Ele é bom, ele deu a vida dele por você. Ele deu a vida dele por você. Não dá para trocar isso. Não dá para vencer isso. Jesus deu a vida dele por você. Pode ter um monte de perguntas que você não tem uma resposta clara, mas a resposta que você precisa é essa. Ele deu a vida dele por você. Ele te ama. É isso. É isso. Volta-se para isso. É crer então em Jesus e ser nascido dos céus, tornar-se uma família de Deus, e tudo isso tem a ver porque uma graça veio até nós, um presente veio até nós em Jesus. De forma nenhuma alguma coisa de nós. Então a grandeza, a bondade de Jesus inunda a nossa vida, porque ele se tornou a escada pela qual o céu é aberto para nós. Nós temos Jesus. Graças a Deus por isso. Então considere. Você ouviu sobre o ensino de Jesus? A moralidade distorcida que ele corrige, apontando nossa obediência desobediente. Você ouviu sobre a missão de Jesus? Ele veio para nos resgatar, não veio para ser servido, mas para servir. Você ouviu sobre a comunidade de Jesus? Quem de fato está dentro e é pela fé. Você ouviu sobre a identidade de Jesus? Agora, como é que nós respondemos? Crendo. E o que é uma vida de fé, sem a qual nós não podemos agradar a Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Nós vamos crer e continuar crendo. E aqui uma palavra então para o primeiro público que talvez esteja confuso sobre quem é Jesus. Creia no nome de Jesus e tenha vida eterna. Essa é a mensagem do Evangelho de João. E para o segundo público, que tem isso resolvido, creu em Jesus, ele é o meu Salvador, ele é o meu Senhor. João responde a segunda pergunta sobre a nossa salvação. Como é que eu posso ser salvo? Crendo em Jesus. Como é que eu sei que eu fui salvo? 1 João 5,13 diz assim: estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Em João, o retorno, que é 1 João, em João, parte 2, ele nos ajuda a amadurecer na fé. Olha, você creu em Jesus? Cri. Como é que eu sei que eu cri? 1 João. A vida daqueles que creem é marcada por uma porção de coisas. Por exemplo, ele não anda nas trevas, ele anda na luz. É isso que ele faz. Ele anda em comunhão com os irmãos, 1 João 7. Ele confessa os seus pecados, 1 João 9. Ele anda como Jesus andou, 1 João 2,6. Ele ama de fato porque ele é nascido de novo, 1 João 3. 1 João 4 diz por que nós amamos, porque ele nos amou. Primeiro, tem nada a ver com a virtude da pessoa que você ama, que é falha. E é onde a gente resiste, não é? Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Pensa quão libertador é isso. Nós cremos, então vencemos o mundo, diz 1 João capítulo 5, versículos 1 a 3. Nós temos comunhão com ele, diz 1 João. Então as duas perguntas cruciais João responde para nós, porque a identidade de Jesus tem implicações. E meus irmãos, Jesus, mais uma vez, é o que nós precisamos. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Amanhã nós vamos olhar para esses 4 pontos de Mateus, Marcos, Lucas, João e inserir dentro de uma vida de comunidade, de igreja local, de comunidade de fé, e ver como o apóstolo Paulo trabalha com esses temas na carta aos Colossenses. Tá bom? Enfim, vamos orar e assim nós vamos ouvir a surpresa. Olha só. Enfim, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor enviou Jesus até nós. Ele tabernaculou no nosso meio.
tocou em impuros como nós e nos fez puros em Jesus. E nós te louvamos por isso. Senhor, nós confessamos de que nosso coração ele se inclina com frequência para buscar o Senhor por aquilo que julgamos que precisamos. Buscamos o Senhor com motivações mistas, algumas ruins. Mas hoje nós somos lembrados de que o Senhor não é só capaz de dar aquilo que julgamos que precisamos. O Senhor é o que precisamos. Então eu peço a Deus que isso fique escrito em nossos corações. Hoje mesmo nós vamos ter, ó Deus, inúmeros episódios em que iremos esquecer disso. Mas eu clamo que Teu Santo Espírito nos lembre disso. Nos leve ao arrependimento, nos leve a confessar isso diante do Senhor. A mais uma vez ter o nosso coração nutrido em Ti, enraizado, edificado em Cristo Jesus e crescer em ações de graças. Te louvo, ó Deus, por esses ouvidos atentos, à disposição, ó Deus, dessas famílias, de sim, terem um tempo gostoso de férias, se submeterem à palavra de Deus. Eu peço que o Senhor honre esses esforços, amadurecendo a fé de cada um, num conhecimento mais profundo de Jesus. Que saiamos daqui não só descansados, satisfeitos com as refeições, que saiamos daqui edificados na pessoa de Jesus, a palavra da vida que veio até nós. E que essas férias fiquem marcadas, ó Deus, no palavra da vida, de que a palavra da vida é tudo o que nós precisamos. O Verbo se fez carne. Em nome de Jesus. Amém.